A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria para nós podermos estar juntos mais uma vez, esse domingo, para celebrarmos com alegria o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Por isso nós nos regozijamos. E apesar de estarmos remotamente, nós aqui, vocês aí na casa de vocês, na verdade nós estamos todos juntos. Porque somos juntos, porque Jesus nos juntou. Jesus, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que traz luz para toda a humanidade, aquele que é como se fosse um lampião, aquele que ilumina, que sempre iluminou. E nós vamos cantar juntos para a adoração, uma música que fala sobre isso, sobre o ministério de Jesus, sobre a comunhão do povo. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com seu perdão. Viva a esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com seu perdão. Viva a esperança, fé e união. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união. Que bom a gente poder adorar a Deus, poder louvar o nome do Senhor e poder fazer com alegria. E eu gostaria de convidar todos para que cantemos "A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus". É uma alegria que não vem da gente para a gente mesmo, nem do mundo para a gente. É uma alegria que só o Senhor pode dar. A alegria está no coração de quem
já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, irmãos. Então agora vamos adorar mais um louvor, enquanto aparecem as informações para contribuir no rodapé, e vamos declarar que nós estamos seguros nos braços de Deus, que embora estejamos numa situação difícil, complicada, que Deus está lá, mesmo no vale. Amém. Em teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Graças a Deus, porque nós podemos estar descansando nos braços do Senhor. Mesmo que lá fora tenha muitos problemas, nós podemos estar descansando nos braços dele. E é isso que nós gostaríamos, que você e a sua família estivessem descansando nos braços do Pai. Ele sabe tudo, irmãos, tudo está nas mãos dele. Ele tem a hora certa, o tempo certo, e Ele faz todas as coisas acontecerem. Então, que você descanse nos braços do Pai. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos preparar nosso coração para recebermos a palavra de Deus, porque nós precisamos muito, muito da palavra de Deus. Nós sempre precisamos dela, mas nesses últimos dias a gente está precisando muito mais dela. E que nós possamos nos alimentar verdadeiramente da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, é água. Ela sacia a nossa sede. Ela vem em nós e vem saciar todo o desejo que nós temos no coração. Então, que você possa realmente se apegar à palavra, conferir os textos, ler o capítulo direitinho, para que essa palavra possa entrar e permanecer em você. Amém? Pai, eu te louvo, porque nós temos um Pai em quem podemos confiar, em quem podemos descansar. E queremos, Senhor Jesus, te louvar, porque nós cremos que cada uma dessas pessoas estão, Senhor, nos teus braços, nas tuas mãos. Nós sabemos que toda a humanidade está nas tuas mãos. Por isso, Pai Santo, nós te louvamos por te conhecer e por saber que somos seus filhos amados. Continue dando paz no nosso coração. Continua dando alegria no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais crescer nessa graça, nesse conhecimento, nesse relacionamento com o Senhor. Que nesses dias, Pai, nós possamos nos aprofundar na nossa amizade contigo, e que nós possamos realmente sentir essa paz que inunda nosso coração, porque nós estamos descansando nos teus braços, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa transmissão online. Eu quero dar um abraço a todos vocês que nos assistem e dizer que nós estamos com saudades de estarmos juntos, reunidos para adorar e louvar o nome do Senhor, mas eu sei que a seu tempo o Senhor irá nos proporcionar essa oportunidade de podermos celebrar juntos. Mas também temos a oportunidade de celebrarmos, não é? Através da internet, nós já louvamos ao Senhor e agora queremos transmitir a vocês a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações, amém? Para isso eu gostaria de convidá-los a abrir no livro de João, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, amém? Se for possível, no local onde vocês estejam, se for possível abrir a vossa Bíblia, livro de João, capítulo 5, versículo de 1 até ao versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque.
Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, em nossa busca constante por conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, certamente nós iremos ou já fomos surpreendidos com a sua bondade e o seu cuidado para conosco. E tudo isso é fruto da sua graça e da sua misericórdia. E nós precisamos entender que existe um plano de Deus, não é, elaborado para a vida de cada um de nós. E muitas vezes nós precisamos entender aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Conhecendo as nossas falhas e as nossas debilidades, o Senhor diz lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E reparem, o texto diz pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus, conhecedor dos nossos pensamentos e de tudo aquilo que nós somos e a respeito de tudo aquilo que nós fazemos, Deus, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele trabalha para que nós possamos chegar àquele nível em que nós encontraremos a nossa verdadeira felicidade. E para isso o Senhor nos convida a agir, ok? Diante da vontade revelada à vida de cada um de nós. Amém? Mas apesar de tudo isso, apesar da bondade de Deus, do cuidado de Deus, infelizmente é comum as pessoas experimentarem dor e sofrimento nas suas vidas por ignorarem a vontade de Deus. Ou até existem aqueles casos de pessoas que simplesmente elas se rebelam contra Deus. Daí a grande diferença entre a vida que nós levamos e a vida que Deus gostaria que nós levássemos. A nossa vontade, ela também conta, meus queridos, e conta muito para que alcancemos uma vida realizada, útil, equilibrada e feliz. Diante daquilo que é a condição e o propósito de Deus para cada um de nós, a pergunta feita por Jesus àquele paralítico no tanque de Betesda, ele continua atual nos dias de hoje e ela se mostra desafiadora para cada um de nós. O texto diz que Jesus olhou para aquele homem e perguntou se ele queria ser sarado, se ele queria ser curado. E eu pergunto nesta tarde, será que eu e tu desejamos realmente ser curados pelo Senhor? Nos dias que nós estamos a viver, nós temos ouvido falar muito sobre doenças, contágio, enfermidades, devido à situação da pandemia do coronavírus. E muitas vezes nós falamos das situações que são enfermidades físicas, mas também nos esquecemos muitas das vezes que existem na vida do homem enfermidades, debilidades que são no aspecto emocional, no aspecto espiritual também. A pergunta que Jesus faz àquele homem chama a minha atenção e me mostra a atenção que Jesus dá às necessidades das pessoas. Jesus estava interessado na necessidade daquele homem que há 38 anos estava enfermo. E Jesus pergunta, queres tu ser sarado? E a pergunta para nós é a mesma, será que nós queremos a cura verdadeiramente? E quando nós entendemos o porquê desta pergunta que Jesus faz àquele homem, nós encontramos algo fundamental para que nós possamos alcançar a nossa cura também. Amém? O texto fala sobre um homem que encontrava-se doente, fazia 38 anos. Aquele homem talvez passou a maior parte dos últimos anos deitado junto àquele tanque e ele aguardava uma oportunidade para ser curado. Betesda, em hebraico, quer dizer casa da misericórdia. Era um dos lugares mais importantes e frequentados de Jerusalém. No entanto, apesar dos seus tanques já muito antigos, eles eram tradicionalmente usados pelos peregrinos em rituais de peregrinação. O rei Herodes o Grande havia construído 5 varandas para que ele pudesse acomodar o maior número de pessoas.
Acreditava-se naquele tempo que a certa altura um anjo descia dos céus e quando ele agitava as águas, aquele que primeiro se lançasse às águas, ele era curado de todo e qualquer tipo de enfermidade. Apesar da fama e da tradição, Betesda não era um lugar tão bom de se visitar. Aquele lugar que atraía a possibilidade de cura, era também o mesmo lugar que atraía centenas de pessoas doentes e muitos mendigos jaziam naquele lugar, esperando o movimento das águas, lançando-se àquelas águas na esperança de ser curado. Segundo a lenda, apenas uma pessoa podia ser curada de cada vez. E isso nos mostra que aquele lugar era um lugar também de decepção, porque aquele lugar ele possibilitaria apenas a cura, apenas a uma pessoa. Queridos, eu gostaria que vocês imaginassem um pouco como seria o final de dia naquele lugar. Talvez, de uma maneira ou outra, um movimento se desse naquele lugar e todos se lançassem na esperança de cura. E imaginem a decepção de muitas pessoas ao sair do tanque e poderem constatar que, na realidade, eles continuavam doentes e eles continuavam enfermos. Então aquele lugar não era um lugar assim de tanta alegria, porque no final do dia, talvez o cego teria que voltar para a sua casa, apalpando os locais por onde quer que ele passasse, preocupado em não esbarrar em nenhum obstáculo. Talvez os coxos e paralíticos tivessem que ser novamente levados para as suas casas, com a ajuda de outras pessoas, até que um novo dia surgisse, uma nova oportunidade surgisse diante deles e eles pudessem, mais uma vez, chegar àquele lugar com essa mesma esperança. No final do dia, o sonho e a esperança de muitos seria novamente adiado. Assim como o paralítico, milhares de pessoas têm feito o mesmo nas suas vidas. Eles têm ido à busca de cura para os seus sofrimentos. Talvez você que nos assiste neste momento, talvez você é uma dessas pessoas que tem buscado a cura para os sofrimentos, quer sejam físicos, quer sejam sofrimentos da alma, quer sejam sofrimentos espirituais. Talvez você já foi a diversos lugares na esperança de encontrar a felicidade. Talvez você já recorreu à ajuda de psicólogos, talvez de bruxos. Alguns já recorreram às drogas, aos remédios controlados. Alguns na busca de conselhos, na leitura de livros, escutando palestras, realizando sacrifícios, fazendo promessas e outras coisas mais. Mas talvez passado todo esse tempo e todas essas tentativas, talvez você se encontre exatamente como muitas daquelas pessoas que iam todos os dias àquele local em busca da sua cura. Talvez no virar do dia, talvez no final do dia, você se sinta tal e qual como muitas dessas pessoas, infelizes e vazias. Mas deixe-me dar uma boa notícia. Jesus Cristo é aquele que chega nos momentos que nós muitas vezes nem imaginamos, na hora em que nós esperamos para fazer e efetuar a diferença na nossa vida. A igreja, talvez à semelhança do tanque de Betesda, também tem sido uma casa de misericórdia. Pessoas são atraídas à igreja com todo tipo de enfermidades no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Entretanto, da mesma maneira que o paralítico que se encontrava enfermo havia vários anos, muitos são aqueles que, apesar de frequentarem a igreja, de frequentarem culto domingo após domingo, continuam doentes no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Eles até presenciam na vida dos outros alguns milagres, mas eles próprios permanecem sem gozar da saúde emocional, física e espiritual que tanto desejam. E é para essas pessoas que Jesus se dirige hoje com essa mesma pergunta: queres ser curado? Desejas tu mesmo ser sarado de todas as tuas enfermidades? Apesar da disponibilidade de Jesus para curar aquele homem, eu gostaria que juntos nós analisássemos alguns aspectos que podem impedir que nós sejamos curados.
E o primeiro deles nós encontramos no verso 7. Quando Jesus pergunta, queres ser sarado? Aquele homem, ao invés de responder sim ou não, era uma resposta simples, sim ou não. Aquele homem olha para Jesus e diz assim, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Então, em primeiro lugar, nós encontramos o primeiro impedimento para a cura. É quando nós nos encontramos numa situação e a primeira tendência que nós temos é culpar os outros. Aquele homem disse assim para Jesus, ao invés de dizer, Jesus, eu quero ser curado, ele olhou para Jesus e disse assim, olha, eu não sou curado porque eu não tenho ninguém que me ajude. Então, eu estou nesta situação porque a culpa é dos outros. E é muito habitual nós olharmos para pessoas e conhecermos as suas histórias, ouvirmos os seus lamentos e no final ela sempre mencionar que ela se encontra nessa posição, ela se encontra nessa condição, fruto daquilo que os outros fizeram ou não fizeram na sua vida. Reparem uma coisa, aquele homem olhou para Jesus e disse, olha, eu não tenho ninguém que me ajude quando a água é agitada e me coloque no tanque. Mal aquele homem sabia que diante dele estava aquele que era capaz de fazer o impossível na sua vida. E muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus presente na nossa vida, Ele pode efetuar um milagre que nós necessitamos, mas mesmo assim, diante da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, a nossa reação muitas das vezes é culpar os outros da nossa condição e das nossas misérias. É dizer que nós estamos nessa situação, culpa e fruto da ação dos outros na nossa vida. Mas, querido, em outra ocasião, Jesus esteve diante de um outro homem enfermo, o cego de Jericó. E quando Jesus chegou perto dele e perguntou àquele homem, o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que de imediatamente aquele homem, procurando saber onde Jesus estava, porque ele era cego, ele procurou Jesus através daquilo que ele ouvia. Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Vejam a diferença que houve na vida deste paralítico e na vida do cego de Jericó. Jesus fez uma pergunta também e imediatamente aquele homem respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Mas há uma diferença muito grande na vida destes homens. Aquele homem que estava no tanque de Betesda, ele lamentava a sua condição. Mas o cego de Jericó, ouvindo que Jesus passava, a Bíblia diz que ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele clamar daquele homem atraiu Jesus até ele. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E aquele homem, Senhor, que eu torne a ver. E essa pergunta Jesus faz para nós nesta tarde, não é? O que queres que eu te faça? E chegou a altura de nós pararmos de encontrar culpados para as nossas misérias e para as nossas decepções e tristezas. É a altura de nós entendermos que Jesus, estando na nossa vida e diante de nós, é possível nós alcançarmos a cura para as nossas vidas. Diante da possibilidade de cura, Ele apenas reclamou a respeito daquilo que os outros não haviam feito na sua vida, para que possamos entender, e olhando para a vida desse homem, pelas suas palavras, nós vemos quanta infelicidade e quanto ele culpava os outros a respeito daquilo que ele estava a viver. Na verdade, se nós olharmos com atenção o texto e continuarmos a ler após o versículo 9, nós vamos encontrar no capítulo 14, um pouco mais adiante, que Jesus, depois de toda essa situação, encontrou aquele homem e Jesus disse algo muito interessante àquele homem. Jesus disse para ele cuidar, né? E para que ele não pecasse mais, para que não lhe acontecesse algo pior. Então esse texto ele nos mostra, queridos, que aquela enfermidade tinha sido consequência dos seus erros. Não quer dizer que todas as doenças são consequência dos nossos erros, das nossas falhas, mas no caso deste homem era, ok? Para ele todos eram culpados. Para ele o motivo pelo qual ele se encontrava naquela condição
tinha a ver com aquilo que os outros faziam e com aquilo que os outros deixavam de fazer. Ele era daquele tipo de pessoas que era capaz de dizer que os outros estavam a roubar a sua bênção. Eu não sei se você já ouviu essa expressão de os outros roubaram a minha bênção, os outros roubaram o meu lugar. Quando nós temos a consciência de quem nós somos em Jesus Cristo, nós sabemos que ninguém pode roubar aquilo que é nosso. Ok? Aquele homem, ele tinha esse pensamento, porque no mesmo versículo 7, ele continua lamentando e ele diz assim: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então nós precisamos entender, queridos, que aquele homem tinha esse sentimento que aqueles que estavam na mesma condição que ele, aqueles que precisavam da mesma graça, misericórdia e cura do que ele olhava para essas pessoas como os seus opositores e não como seus companheiros de dor. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que aquele homem, depois que foi curado por Jesus, aquele homem lembrou-se de voltar naquele tanque para auxiliar aqueles que desejavam ardentemente entrar naquelas águas? Possivelmente não. Possivelmente depois de ser curado, ele esqueceu a miséria e o sofrimento daqueles que também jaziam naquele lugar e que continuaram a jazer naquele lugar após a sua cura. E muitas vezes isso acontece também. Muitas das vezes nós passamos por situações e quando nós recebemos a cura, quando nós somos libertos, quando nós alcançamos aquilo que nós tanto desejamos, muitas vezes nós nos esquecemos daqueles que se encontravam na mesma condição que nós e muitas vezes nos esquecemos de voltar lá e ajudar aqueles como nós gostaríamos de ter sido ajudados. Mas sabe uma coisa, queridos? Geralmente isso não acontece. Repare que a maior parte das vezes as pessoas mais problemáticas são aqueles que menos toleram os problemas dos outros. Vocês já repararam que os que mais erram são aqueles que mais criticam os outros? Vocês já repararam que aqueles que mais precisam da misericórdia e do perdão de Deus são aqueles que menos disposição têm para conceder aos outros? Isto acontece porque muitas das vezes as pessoas pensam erradamente e pensam erradamente a respeito dos outros, culpando e acusando os outros constantemente. Aquele paralítico, ele considerava-se uma vítima inocente da sociedade. Essa atitude, sabe o que é que ela fazia? Poupava-o de lutar contra a sua própria consciência, mas também o privava da possibilidade da sua vitória. Eu não sei como é que você tem vivido os últimos tempos. Eu não sei se você é daquele tipo de pessoas que constantemente culpa os outros a respeito das suas misérias e das suas frustrações. Mas se você deseja ser curado, eu quero dar um conselho nesta tarde baseado na palavra de Deus. Deixe de olhar para aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Talvez você está à espera de ajuda e aqueles que você espera que o ajudam, talvez neste momento eles também necessitem de ajuda. Talvez você possa dizer assim: eu ajudei tanto aquela pessoa e na altura que eu preciso, a pessoa se esqueceu de mim. Muitas das vezes nós dizemos assim: as pessoas só se lembram de mim quando precisam. Graças a Deus por isso. Porque nós também só nos lembramos dos outros, geralmente, quando nós precisamos. Eu não sei se você tem por hábito constantemente ligar ao seu mecânico e agradecer a ele pelos benefícios ao tomar conta do seu carro. Possivelmente não. Possivelmente você só liga ao seu mecânico quando necessita dele. Mas é bom saber que quando necessita, saber que há alguém que pode resolver a sua situação. O mesmo somos nós, queridos. As pessoas podem até se esquecer de nós, mas é algo maravilhoso saber que quando elas estão em necessidade, elas se lembram de nós e sabem que conosco elas podem contar. Amém? Então vamos nos deixar de lamentos, vamos nos deixar de culpar os outros, de nos justificar dos nossos fracassos por causa dos outros e vamos entender que na nossa vida basta apenas a presença de Jesus para que nós possamos ser curados. Amém? Em segundo lugar, outro dos impedimentos para a nossa cura tem a ver quando a pessoa, ela própria se apega à sua doença e à sua enfermidade.
Tem pessoas que se acomodam tanto à sua enfermidade que elas já não conseguem viver sem ela. A Bíblia nos fala que aquele homem estava enfermo fazia 38 anos. E essa é a segunda conclusão a que eu chego, que existem pessoas que elas estão tão familiarizadas com a sua enfermidade, se a enfermidade for tirada, se a doença lhes for tirada, possivelmente elas se vão sentir completamente vazias, porque faz muito tempo que elas convivem com essa enfermidade, faz muito tempo que essa enfermidade faz parte da sua vida. Possivelmente este homem vivia de ajuda dos seus familiares ou das esmolas de pessoas caridosas. Isso pode parecer um pouco estranho, aquilo que eu vou dizer, e até doloroso, mas que se calhar aquela enfermidade, ela era algo que ele tinha e da qual ele poderia extrair algo de bom para a vida dele. Porque reparem, a Bíblia fala que aquele homem era paralítico, fazia 38 anos, possivelmente ele não podia trabalhar, não podia exercer a sua profissão, ele vivia da ajuda dos outros e talvez ele acomodou-se a essa situação, e ser curado iria fazer com que ele deixasse de depender dos outros, porque ao ser curado, mais ninguém estaria disposto a sustentar aquele homem. E existem pessoas que são assim, que se lhes tirar as doenças, as enfermidades da alma, eles vão sentir-se como desfraudados, e eles não vão ter reação e não vão saber como sobreviver diante dessas situações. Reparem que depois de ser curado, aquele homem precisava voltar a trabalhar novamente. E muitas das vezes nós podemos olhar e ver situações em que a pessoa, depois de curada, ela precisa abrir os seus olhos para uma nova realidade. E isso às vezes pode ser um impedimento para a cura. Existem pessoas que fazem da sua doença a única maneira de se relacionar com os outros. E por que é que eu digo isso? Porque existem pessoas que, apesar de haver no seu coração um desejo de ser curado, ao mesmo tempo elas sabem que se forem curadas, elas vão perder a atenção e elas vão perder a compaixão que as pessoas têm por si. E isso para algumas pessoas pode não ser assim tão fácil. E muitas das vezes elas nem se dão conta que as suas lamentações, elas causam um cansaço tão grande na vida dos outros, ao ponto delas serem abandonadas por tão grandes lamentações e murmurações. Queridos, nós precisamos entender, Jesus faz uma pergunta séria àquele homem: queres ser sarado? Queres ser curado? Porque ao fazer essa pergunta, Jesus queria que ele tivesse a consciência verdadeira daquilo que viria depois da sua cura. Aquele homem não mais iria viver da compaixão dos outros, não mais iria viver das esmolas dos outros. Ele precisava ter uma nova atitude, ele precisava recomeçar tudo na sua vida. A pergunta de Jesus, queres ser sarado, queres ser curado, foi fundamental para revelar o papel decisivo que o homem tem no seu processo de cura. E a pergunta é essa: queres ser curado? Desejas mesmo que o Senhor te sare nesta tarde? Queridos, talvez para alguns a doença pode ser uma oportunidade para culpar a Deus e o mundo dos infortúnios e das frustrações da vida, ok? Mas Jesus, ele faz essa pergunta consciente: até que ponto aquele homem queria verdadeiramente ser curado? E a minha pergunta nesta tarde: até que ponto realmente tu queres ser curado? Ok? Aquele homem, ele desejava ser curado, mas ao mesmo tempo a pergunta dele demonstra uma certa insegurança em relação a essa cura. Queridos, para concluir, ser curado implica assumir a responsabilidade pela própria vida. E para alguns, assumir a responsabilidade pela sua própria vida, sem culpar os outros, é algo muito difícil. Ser curado implica não ter mais motivos para acusar ninguém.
Porque a partir do momento em que aquele homem foi curado, ele não podia mais acusar os outros que não tinham dado atenção a ele, que não o haviam colocado naquele tanque. Não, ele não podia mais acusar ninguém. E talvez existam pessoas que não irão conseguir viver sem ter uma acusação em relação às outras pessoas. Ser curado implica isso, queridos. É não ter mais motivo para acusar os outros. Ser curado fisicamente, ser curado na alma, ser curado espiritualmente, quer dizer isso, porque a partir do momento em que há cura, não há de que acusar ninguém a respeito do mal que já não existe. É por isso que quando somos confrontados com a pergunta de Jesus, existe um conflito no nosso interior. Uma autêntica batalha entre o desejo de ser livre e saudável e, ao mesmo tempo, o desejo de apegar-se a uma doença que pode gerar vantagens e da qual muitas das vezes a pessoa já aprendeu a depender. Nesta luta intensa, mas decisiva para a nossa cura, a pergunta de Jesus é fundamental. E ela precisa de uma resposta nossa. Nós precisamos nesta tarde conscientemente responder: sim, Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser curado dos males físicos, das doenças, das enfermidades. Consciente que a partir do momento em que eu sou curado, eu não vou mais ter aquela posição de coitadinho ou de desgraçado. Nós precisamos ter a consciência, ao ser curado na nossa alma, que aquilo que nos fizeram no passado não é mais desculpa para as nossas atitudes no presente. Porque há muitas pessoas que não são curadas na sua alma. Sabem porquê, meus queridos? Porque elas continuam a querer alimentar essas dores, porque é vantajoso para elas, porque causa e gera compaixão no coração dos outros e faz com que as pessoas andem ao seu redor, perguntando como elas estão. E isso dá conforto e segurança, mesmo que doentes, para algumas pessoas. Nós precisamos responder conscientemente a essa pergunta que Jesus nos faz. Nós queremos verdadeiramente ser curados? Reparem uma coisa, queridos, no meio da hesitação daquele homem, a Bíblia diz que Jesus decide rapidamente olhar para ele e dizer: homem, pega a tua cama e vai ser curado. Porque dependendo somente da fé e da atitude daquele homem, possivelmente aquele homem continuaria o resto da sua vida naquele lugar. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, e apesar de todo aquele conflito emocional daquele homem, apesar daquele homem ele culpar os outros, apesar daquele homem estar apegado àquela doença, àquela enfermidade, a misericórdia de Jesus foi tão grande que Jesus dá a ele uma ordem. E com graça, misericórdia, Jesus diz para que ele tomasse o seu leito, a sua cama e andasse. E a Bíblia diz no verso 9, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém? Mesmo diante das nossas resistências, mesmo diante dos nossos conflitos emocionais, mesmo diante das nossas incertezas, Jesus, Ele pode dar uma ordem para mim e para ti hoje e dizer para nós: levanta-te, toma aquilo que tem sido o teu leito, a tua dor, o teu sofrimento durante todos estes anos, ser curado e anda, caminha em direção a uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Amém? Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? Mas, querido, talvez nós devemos buscar o exemplo do cego de Jericó. Talvez nós deveríamos olhar com atenção para esse homem que apenas ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar e de imediato ele começa a clamar bem alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele clamor travou Jesus, parou Jesus. E Jesus aproximou-se daquele homem e disse, e perguntou a ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja, Senhor. E a Bíblia diz que de imediato aquele homem foi curado. Queridos, eu não sei
se aquele paralítico seguiu Jesus. Eu não sei se aquele paralítico se tornou um discípulo de Jesus. Porque existem muitas pessoas que já foram curadas por Jesus, têm sido curadas por Jesus e certamente irão ser curadas ainda por Jesus, que depois de receber a cura, elas se afastam, distanciam de Jesus. Mas aquele cego de Jericó, aquele homem que estava sentado junto ao caminho, depois de ser curado, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. E reparem uma coisa, queridos, o convite de Jesus não é apenas de cura para o nosso corpo, não é apenas de cura para a nossa alma e para o nosso espírito. O convite de Jesus é muito mais profundo e sério. Ele quer que nós o acompanhemos pelo caminho, que nós o venhamos a seguir pelo caminho, que nós venhamos a ser seus discípulos. Eu sei que neste momento existem muitas pessoas que nos assistem, que nos veem através da internet, que precisam de cura no seu corpo, precisam de cura na sua alma, precisam de cura no seu espírito. Mas acima de tudo, todos nós, aquilo que mais precisamos é da salvação. E a Bíblia nos diz lá em Romanos, no capítulo 10, queridos, livro de Romanos, capítulo 10, eu quero partilhar com vocês, amém, glória a Deus, livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a maior cura, essa é a maior libertação que nós podemos experimentar na nossa vida, é a nossa salvação. Tu podes receber a cura de Deus no teu corpo, tu podes ser curado nas tuas emoções e tu podes até abandonar Jesus. Tu apenas recebeste uma cura. Mas se tu confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu não serás apenas curado, tu não serás apenas curada, mas tu serás salvo. E essa é a maior cura que nós podemos alcançar. Agora reparem uma coisa, queridos, seguindo Jesus pelo caminho da salvação, nós teremos diariamente à nossa disposição a cura. A cura será constante diariamente na nossa vida. Sempre que alguma enfermidade ela invadir o nosso ser, porque nós caminhamos com Jesus, a cura é possível naquele mesmo instante e naquele mesmo momento. Porque caminhar com Jesus é caminhar em direção a uma vida eterna, mas também uma vida de cura. Neste momento eu gostaria de orar por ti. Eu gostaria de clamar ao Senhor para que o Senhor pudesse curar todo e qualquer tipo de enfermidades, seja enfermidades físicas, seja enfermidades na tua alma. Eu gostaria de orar. Se tu puderes, fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Nós queremos orar por ti nesta hora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que do Senhor vêm todas as fontes de vida. Todo o poder e toda a autoridade está no Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz que ao nome de Jesus foi dado todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. E é baseado nesse poder e nessa autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que eu oro por todos aqueles que nos assistem neste momento. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus amado, passar o bálsamo da cura sobre essas enfermidades físicas. Aqueles que estão doentes, ó Pai, aqueles que estão enfermos, talvez assistindo a esta mensagem no leito de um hospital, talvez no sofá das suas casas, deitado nas suas camas, talvez, Senhor, no banco, Senhor, de um autocarro, de um comboio, seja onde quer que essa pessoa
preciosa e amada do Senhor nos assista. Eu oro para que o Senhor libere a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que o Senhor liberou cura sobre a vida daquele homem que, apesar, ó Deus, de toda aquela situação emocional que ele carregava dentro de si, o Senhor liberou uma palavra: pega no teu leito, nas tuas lamentações, nas tuas dores e levanta-te, Senhor. Eu peço nesta hora, levanta essa pessoa, Senhor, que está doente, aquela pessoa que está enferma também na sua alma, essa pessoa que foi afligida, que foi ferida, que foi magoada. Senhor, eu sei que não é fácil quando nós somos feridos, magoados. Senhor, nós não podemos evitar que as pessoas nos maltratem e nos façam mal, mas nós temos o poder de não deixar que essa dor seja constante na nossa vida. Nós temos o poder e a autoridade no nome do Senhor Jesus de dizer às dores, de dizer às decepções, de dizer às mágoas que saiam da nossa vida em nome de Jesus. Porque estando Jesus na nossa vida, tudo é possível àquele que crê. Eu quero orar em nome de Jesus, para que o Senhor possa curar o corpo, a alma e o espírito de cada um daqueles que tão preciosos nos assistem neste instante, em nome do Senhor Jesus. Mas eu também queria lançar um desafio. Tu que ainda não entregaste a tua vida a Jesus, e assim como o cego de Jericó, tu não queres apenas a cura, mas tu queres seguir Jesus junto ao caminho, no caminho, perdão. Eu quero orar por ti também nesta hora. Tu que desejas entregar a tua vida a Jesus, e talvez tu que nos assistes, talvez um dia já fizeste essa oração, talvez um dia já tomaste essa decisão de seguir Jesus, mas por um motivo ou outro, talvez por alguma dificuldade, alguma tristeza, angústia, tu te afastaste de Jesus, que é o caminho. Eu quero te convidar a voltar para o caminho, eu quero te convidar a voltar para Jesus. Se tu desejas receber esta oração e fazer esta oração junto comigo, no lugar onde tu estás, repete esta oração comigo. Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me limpe no teu sangue e que a partir de hoje eu possa seguir o Senhor no caminho, vivendo e presenciando a graça do Senhor na minha vida todos os dias. Eu peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu possa viver uma nova vida, ter essa segurança que ainda que as doenças venham, ainda que as enfermidades surjam, sabendo que Jesus está comigo, eu tenho em mim a fonte de cura, que é o próprio Senhor Jesus. Agora eu quero orar por ti também. Amém? Querido Deus e Pai, abençoa essas vidas que fizeram essa oração. Eu quero pedir que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito os alcance nesta hora. E que o Senhor possa, Senhor, fazer com que o caminho deles seja um caminho repleto da graça, da luz e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor os abençoe e derrame sobre eles a tua bênção e que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de poder partilhar essa palavra com vocês. Se vocês foram abençoados com essa mensagem, partilhem essa mensagem com aqueles que vocês entendem e sabem que também precisam de cura na sua vida. Amém? Eu quero abençoar as vossas vidas e declarar a bênção do Senhor sobre vocês. E antes de nós terminarmos, nós vamos cantar junto com vocês uma música que talvez os mais antigos conhecem muito bem, que nós precisamos segurar nas mãos de Deus. Amém? Se as águas do mar da vida quiserem
te afogar. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai.
e vai. Quando a jornada é pesada, nós precisamos lembrar que nós podemos segurar na mão de Deus e ir. É assim a nossa vida. Dependemos de Deus para tudo que fazemos. E não é diferente no nosso cotidiano, porque faz parte de tudo que fazemos, de tudo que somos. E queremos e devemos andar sempre a segurar a mão do Senhor e caminhar com Ele. Que seja assim a sua semana, que seja assim na sua vida, para sempre e sempre caminhar a segurar nas mãos do Senhor. Que Ele te abençoe, que você tenha uma boa semana e que Cristo possa ser o seu grande companheiro durante a sua vida e durante toda a sua caminhada e até que Ele venha, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, nos vemos na semana que vem, pela graça de Deus.